Olá, turma. Somos o grupo do tema 8A e a tecnologia a qual estamos trabalhando é a de banco de dados geográfico. Meu nome é Ítalo Vinícius Pereira Guimarães. Bom dia a todos, eu sou o Ian Felipe Pontes Ferreira e eu vou começar essa apresentação, primeiramente, falando o que é um banco de dados geográfico. Bem, de maneira objetiva, eles são ferramentas que armazenam dados focados em informações geográficas. Porém, eles não são estruturados como um SGBD com que estamos acostumados, devido à maneira complexa que esses dados estão estruturados. E é por esse motivo que esses bancos de dados geográficos são construídos dentro de sistemas de informações geográficas, conhecidos como SIG. E essa imagem no slide mostra como é a arquitetura de um SIG, que tem a função de gerenciar e realizar o tratamento computacional dos dados em um banco de dados geográfico. No nível mais próximo do usuário está a interface, que define como o sistema será operado. No nível intermediário é mostrado os mecanismos do SIG para o processamento dos dados geográficos, a entrada e integração de dados, que define tanto a entrada como também a conversão de dados, a consulta e análise espacial, que é um módulo usado para operações topológicas, álgebra de mapas, estatísticas espaciais e processamento de imagens, e a visualização e plotagem, que define o suporte adequado para a visualização dos aspectos mais relevantes dos dados geográficos com o qual estão sendo trabalhados. E por fim, no nível mais próximo do sistema está o sistema de gerência de bancos de dados geográficos, que oferece armazenamento, manipulação e recuperação de dados e atributos. Agora falando dos objetivos. Quando trabalhamos com um banco de dados geográficos, os principais objetivos são esses que são mostrados na tela, pois a capacidade de se atingir esses objetivos definem a maior capacidade de tomada de decisões e a maior usabilidade em aplicações, fazendo com que atingir esses objetivos sejam de grande importância para diversas aplicabilidades, como encontrar uma localização específica próxima de um ponto de referência, calcular a distância de uma estrada, gerar mapas de dados para visualização e até identificar a localização de crimes, ocorrência de doenças e localização de espécies vegetais, que tudo isso é feito através da manipulação de pares ordenados de coordenadas espaciais. E agora eu passo a palavra para o Ítalo. Bem, sistemas de informações geográficas, mais conhecidos como SIG, têm como foco facilitar a implementação do banco de dados geográfico, tratando computacionalmente dados geográficos, armazenando estruturas diferentes da comuns. Por exemplo, além das estruturas de dados convencionais do SQL, muitas outras geometrias são instanciadas, tendo como foco uma abstração melhor em relação ao contexto de mapeamentos geográficos. Na maioria das vezes, uma solução ela é implementada seguindo os passos apresentados, facilitando na abstração e implementação do caso a ser trabalhado. Os passos os quais são: primeiro, a definição das informações; segundo, a busca de alternativas, tentando deixar o problema que você quer solucionar mais abstrato; o terceiro, avaliando a solução que você está desenvolvendo; o quarto, o planejamento de como aquele problema vai ser solucionado em si; e cinco, a implementação física da solução. Pode passar para o próximo agora? Uma SIG, ela pode seguir dois tipos diferentes de arquiteturas, ou até mesmo uma mistura de ambas, podendo ser uma arquitetura dual, a qual foram as primeiras a serem implementadas, separando os arquivos do SGBD, tendo lá suas dificuldades de redundância de dados e muitas vezes erros em alterações de dados que eram modificados sem intervenção do SGBD. Já a arquitetura integrada, ela vem para facilitar esse problema do gerenciamento de arquivos, o qual agora é responsabilidade integral do SGBD, facilitando nas operações e manipulações dos dados geográficos. Pode passar para o próximo slide, por favor? Agora, em relação às vantagens e desvantagens do banco de dados geográficos, em relação às vantagens, a gente tem estruturas de dados que facilitam a abstração de informações geográficas, algoritmos que otimizam o armazenamento dos dados, abstração de formas complexas da construção de dados geográficos. Ou seja, ele traz algumas geometrias que tendem a facilitar o modo como são armazenados os dados no banco de dados geográfico. Agora, em relação às desvantagens, a gente tem a perda de semântica dos dados espaciais. Como assim perda de semântica?
pensa que para solucionar um problema em um banco de dados relacional, você sempre precisa abstrair um pouco como que o problema funciona para poder ser implementado fisicamente no banco de dados. Agora, imagina no contexto geográfico, como você soluciona, por exemplo, como é que você mapeia uma bacia hidrográfica, como é que você mapeia uma montanha. São contextos que precisam ser muito mais abstratos e aí a gente precisa ter uma documentação muito boa para poder entender como aquela solução está sendo implementada em relação também a limitações da SQL para manipular os blobs. SQL puro, ela não tem como manipular grandes quantidades de dados, grandes estruturas de dados blobs em si. Ou seja, não é uma função que vem integrada à ferramenta, à linguagem SQL. E também em relação aos métodos de acessos e otimização de consultas que não são implementados pelo próprio SIG, ou seja, são cálculos externos ou algoritmos externos ao SIG que são apenas importados para dentro do sistema. Agora eu passo a palavra para o Ian. E agora eu retorno para falar do nosso último tópico, que são exemplos de aplicações usando bancos de dados geográficos. E nós escolhemos dois para falar aqui. O primeiro é o Bombsite, que é um site que utilizou o CartoDB, agora chamado apenas de Carto, que é uma plataforma que oferece um serviço SIG e bases de dados que em algumas situações podem ser gratuitas. E dados coletados da pesquisa do Censo de Bombas de 1940 a 1945 para criar um mapa interativo que mapeia o conhecido como ataque Blitz, que ocorreu na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, feito pelos alemães. A segunda aplicação é o Mapping the Cleaning, que é um projeto que ilustra o impacto do racismo sistêmico que ocorreu em St. Louis, nos Estados Unidos, devido a diversas tensões que ocorreram na cidade até ela se tornar uma cidade independente. O site em si ele conta com 4 mapas interativos que foram criados no ArcView, que é uma SIG, que é um SIG, usando uma combinação de geografia digital e um conjunto de dados históricos e contemporâneos que foram coletados dos anos de 1940 até 2020. E para finalizar, nós colocamos ali 3 exemplos de ferramentas que são utilizadas também para trabalhar com bancos de dados geográficos, que é o PostGIS, que é uma biblioteca do PostgreSQL, o Spring e a TerraLib. E aqui terminamos a nossa apresentação. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.